Eu vim hoje aqui conversar com vocês sobre a diferença entre intolerância e alergia tardia. E eu quero explicar para vocês, para que vocês entendam de uma vez por todas aonde vive essa diferença e que você pode ser um alérgico sem saber. Vamos comigo depois da vinheta. A alergia, chamada alergia tardia, e a intolerância alimentar. Então vamos começar com a intolerância, que é o que as pessoas mais entendem, porque fica fácil de entender, porque assim que você come o alimento, passa um tempinho ou automaticamente você começa a passar mal. E esse passar mal pode ser desde dar um piriri, uma dor de barriga terrível, até mesmo você ter um edema de glote, sabe? Quando fecha a garganta, que aí a gente vê aquelas coisas horrorosas, tipo uma alergia a camarão que inchou a garganta, uma intolerância na realidade, né? Com uma reação alérgica automática e que fecha lá a garganta e você, tem que entrar com os primeiros socorros rápidos. Mas o mais comum é a intolerância por alguma substância que acomete sintomas gástricos. E aí pode ser por falta de algum tipo de enzima, pode ser por uma alteração na cadeia genética, como é o caso, por exemplo, de um celíaco, ou intolerante à lactose, ou intolerante à proteína do leite. Ele toma, come e passa mal, porque falta ali um processo enzimático. Deu para entender o que é uma intolerância? Ela é imediata. Passa um pouquinho do tempo, nem pouquinho, eu já começo a passar mal. E aí agora nós vamos entender o que é alergia alimentar tardia. Por que tardia? A gente usa essa nomenclatura. Porque eu como e não passo mal na mesma hora. Porém, eu vou desenvolver sintomas que estão associados a essa não adequação ao alimento e não necessariamente só por alteração enzimática, que é o caso de alguns alimentos que se tornaram até vilões aí dentro da alimentação, que a gente fala assim, vamos fazer um detox. O que a gente fala quando a gente fala vamos fazer um detox? Tira glúten, tira laticínio. Então, por que a gente usa dessa estratégia? Porque são dois alimentos que a gente tem um alto consumo. Às vezes, se você não bebe o leite, você usa muito na sua preparação. E a farinha de trigo também, que é abundante na nossa culinária. E você acaba desenvolvendo uma alergia alimentar tardia. Mas Nutri, como que eu sei se eu sou alérgica ou alérgico à proteína do trigo, glúten, a gliadina? Bom, a gente começa a desenvolver sintomas que normalmente a gente não associa à alimentação. Então, por exemplo, eu começo a ter dor de cabeça constantemente, eu tenho dores articulares, problemas na pele, grosseiro na pele, sabe? Aquelas alergias que são chamadas até de dermatites atópicas, porque não tem um fundo ali de uma motivação, não existe o porquê. Então, uma dermatite, deve ser por estresse, nem sempre está relacionado ao estresse ou somente ao estresse. Coceira nos olhos, unido no ouvido, coceira aqui dentro da garganta, aquela coceirinha que você quer enfiar o dedinho dentro do ouvido e coçar aqui, ó. Você sabe qual que é? Se você nunca teve, quem teve sabe do que eu tô falando. Você acordar e se sentir pesado, cansado, com aquela vontade de continuar deitado. Acontece muito de começar oscilações de humor, tendendo a irritação e depressão. São sintomas depressivos, não necessariamente seja um quadro depressivo. E isso aí pode sim estar associado às alergias alimentares tardias. E aí, como que eu faço para descobrir, Nutri? Tem um exame aí, porque eu me sinto assim exatamente como você está falando. Eu estou irritada, eu estou cansada, eu estou estressada, eu tenho dor nas articulações, eu tenho dor na musculatura, eu tenho queda de cabelo, eu tenho unha fraca. Enfim, eu tenho todos os sintomas aí que você falou, ou a maioria dos sintomas que você falou. Como que eu faço para descobrir? Dá para eu fazer um exame de sangue e descobrir? Sinto muito, pessoal. Pelo exame de sangue, a única coisa que a gente consegue detectar é no hemograma ver como que está a reação de um grupo de células lá chamada eosinófilos, ver se ela está correspondendo a uma alergia, e nem sempre corresponde.
ou também ver o IgG e IgM, que é para ver se está tendo uma reação alérgica também. Porém, isso é muito camuflado e nem todo mundo que tem alergia alimentar vai apresentar no exame de sangue. Só que nesse mesmo exame de sangue a gente começa a ter uma alteração significativa de micronutrientes, a gente tem uma alteração significativa do intestino e do tipo de bactéria que ali habita, e para ser mais preciso, eu só conseguiria realmente saber bioquimicamente, geneticamente, se eu fizesse um exame genético, que eu posso sim solicitar e você fazer. Mas é um procedimento caro, que é demorado, porque a gente tem que colher o material do paciente e enviar para fora do país. Tem algumas empresas aqui no Brasil que enviam, então é um procedimento caro, certo? Mas tem um modo que em consultório a gente aprende muito a utilizar, porque você dinamiza isso e você faz por uma questão de sinais e sintomas. Determinados sintomas são decorrentes de alergia a tais alimentos, já outros sintomas têm mais a ver com tais alimentos. E aí a gente vai fazendo pela eliminação, retira esses possíveis alergênicos e depois passa um período a gente reintroduz. Ai, Nutri, se eu tiver alergia, então significa que eu nunca vou poder comer, por exemplo, uma pizza? Não, não é isso. É diferente da intolerância. Um celíaco nunca vai poder comer uma fatia de uma pizza numa boa. Ele vai ter reação, certo? Às vezes são reações mais graves, às vezes são reações mais leves. Por quê? Porque vai ter uma deficiência ali considerável, ele não vai conseguir digerir. Ali tem um problema autoimune envolvido. E não tem como tomar uma enzima para ajustar, porque não é problema só enzimático. Porém, em casos de alergia tardia e não de intolerância, a gente tem que imaginar que uma caixa d'água está vazando, porque ela está lotada de água. E a bomba está quebrada, ela não está conseguindo jogar água para o lugar certo, eliminar o excesso. Então só enche, enche, enche. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, fechar esse registro de água e esperar que essa água baixe. E aí eu vou ter que usar o quê? Vou ajudar, vou parar de pôr água, eu vou usar alguns, pode ser uma vazãozinha, alguma coisa assim, para que essa água vá baixando e eu possa voltar a funcionar essa caixa d'água e ver o quanto ela aguenta, certo? É dessa forma que acontece quando a gente trabalha com alergia alimentar tardia. A gente retira os possíveis alimentos, espera o corpo parar os sintomas, se readaptar, a famosa detox. E aí a gente vai reintroduzir os alimentos de uma forma paulatina e de uma forma que você consiga entender se esses sintomas irão retornar ou não. Se é uma alergia tardia ou não, ou será só um problema de desbiose intestinal que a gente fala tanto aqui. Mas por aí eu vou conseguir sim entender que eu vou ter uma vida normal com algumas moderações depois de um tratamento. Ah, Nutri, quanto tempo demora um tratamento de alergia tardia? Pelo menos 3 meses, é o mínimo que se espera de um paciente que vai retirar os alimentos para esperar essa aguinha baixar aí. E depois, Nutri, eu posso voltar a comer? Não, a gente vai reintegrar os alimentos assim. Ah, vamos supor que eu tenho ali uma desconfiança do glúten. Então, olha, você vai agora consumir o glúten uma vez e vai esperar até 2 dias para ver como você vai se sentir. E aí eu vou conseguir entender, deu dor de barriga? Não deu? Como que você se sentiu? Porque quando eu faço esse backup, essa reestruturação, é como se eu passasse um antivírus no meu computador central aqui, que eu consigo fazer uma leitura. Então, quando eu como aquele alimento que é péssimo para mim, vai me dar uma dor de barriga. E aí eu não vou ter aqueles outros sintomas que já estavam do transbordar. Deu para entender mais ou menos o que eu tô falando? E isso, gente, é muito, 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 muito comum. E é incomum em todas as idades. Porém, os sintomas vão se tornando mais intensos a partir dos seus 37 anos, 40 anos. Vai depender muito da situação de cada um. Mas isso vai acometendo a população. E se eu não trato e só fico com sintoma? Não. Se você não vem a tratar, se você não retirar, isso vai causar uma alteração inflamatória total, que vai acabar despertando parte genética
ruim no seu organismo. Então, se você tiver uma propensão a ter diabetes, você vai desenvolver. Se você tiver uma propensão a ter problema cardíaco, você vai desenvolver. Esteatose hepática, você vai desenvolver. Câncer, você vai desenvolver. Obesidade, você vai desenvolver. Tudo decorrente desse gatilho constante inflamatório. E era isso que eu tinha aqui hoje para falar com vocês. Então, se você se enquadrou aí, ó, procura ajuda. Passa com um nutricionista funcional que vai entender do seu problema e vai te ajudar a sair dessa e ter uma saúde muito bacana, tá bem? Beijão da Nutri, fiquem com Deus!